O milionário se emociona ao descobrir que a mendiga negra salva seu negócio ensinando 9 idiomas. Ricardo era um homem de sucesso. Com sua gravata perfeitamente ajustada e o olhar determinado, ele caminhava por São Paulo, o coração financeiro do Brasil. Mas tudo mudara em um piscar de olhos. Uma crise econômica inesperada atingiu sua empresa, que antes brilhava, agora parecia estar às portas da falência. As reuniões que antes enchiam sua agenda, agora eram dramáticas e desesperadoras. O aperto no peito se tornava sua companhia constante. Ele precisava de uma solução. Foi numa dessas manhãs em que a neblina da cidade parecia refletir sua confusão mental que o destino cruzou seu caminho com Nala. Ele a viu encostada em um muro, com roupas desgastadas, mas seus olhos brilhavam, com uma intensidade incomum. O que mais o surpreendeu? Nala falava, e falava muito. 9 idiomas fluentes, como se cada palavra fosse um presente. Curioso e cético, Ricardo ouviu enquanto ela compartilhava detalhes sobre culturas e mercados que ele nunca imaginou serem tão valiosos. Você precisa de mim, Nala disse, com uma confiança impressionante. Seu problema não é apenas financeiro, é uma questão de comunicação. Bom, o mundo mudou e você ainda está na era do velho capitalismo. Ricardo hesitou. Mendiga? Ele tinha tudo. Lotes em áreas nobres, contas bancárias recheadas, e, no entanto, se via diante de uma mulher que, em uma esquina qualquer, parecia ter a resposta que ele não conseguiria encontrar nas reuniões de sua alta cúpula. Um nó na garganta. Quantas vezes ele fez disso um crime? O preconceito quase proibiu-a de aceitar a ajuda dela. Conforme começaram a trabalhar juntos, o jeito de Nala de interagir com o mundo o cativou. Sua perspicácia era impressionante, mas havia algo mais. A conexão inexplicável entre eles os levava a um lugar profundo. Nala falava de sua história e, aos poucos, revelava a Ricardo que suas famílias estavam entrelaçadas em um passado tumultuado, uma linha de opressão, um legado de dor. Seu avô esteve envolvido em uma situação que mudou muitas vidas, incluindo a minha. Ela revelou um dia, sua voz tremendo. O ar se tornou pesado. Ricardo sentiu a realidade desmoronar aos seus pés. Como ele nunca soubera disso antes, como a sua herança estava interligada com tantas histórias de desespero e luta, ele se defrontou com os ecos de um egoísmo que nunca suspeitara ter. Mas com o tempo, enquanto eles se alinham, a sombra de um rival antigo surgiu. Eduardo, seu ex-sócio, sempre na esquina da vingança, determinado a destruir qualquer associação que pudesse se formar entre Ricardo e Nala. Ele alimentava antigas rivalidades, agora acirradas por um futuro incerto. Nala guardava um segredo que poderia ser a chave para salvar a empresa de Ricardo, mas que também levantava questões sobre tudo o que ele pensara ser verdade sobre si mesmo. A urgência se tornava palpável, as horas se esgotavam e o peso do passado pressionava Ricardo, desafiando-o a repensar sua ideia de sucesso e empatia. Estaria ele pronto para se libertar dos grilhões dos seus preconceitos antes que o mundo ao seu redor desmoronasse completamente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava perdido em pensamento sobre tudo o que Nala havia revelado. As palavras dela ecoavam em sua mente. A conexão familiar, o passado sombrio, o peso do egoísmo lhe apertava o peito.
Ele se perguntava se conseguiria mudar, mas antes que qualquer resposta pudesse ser formada, um grito cortou o ar. O barulho vinha de fora, e os dois trocaram olhares apressados. O instinto de Ricardo o levou até a janela. Sua visão se encheu de caos. Pessoas corriam, gritos de pavor misturados a pedidos de socorro. Foi então que viu as chamas. A antiga loja de seu avô, um edifício que ele nunca valorizou como deveria, estava sendo consumido pelo fogo. "Ricardo, precisamos ir!" Nala gritou, já puxando-o para fora da sala. O coração dele batia forte. Ele não podia acreditar. Não podia perder aquele pedaço de sua história. Ao chegarem na rua, a cena era horrível. Black Smoke se ergueu como um monstro voraz devorando tudo. Ricardo sentiu um frio na barriga. Era o legado familiar em chamas. Ele tentou avançar, mas a multidão estava em estado de pânico. Enquanto tentava abrir caminho, sentiu Nala segurá-lo com força. "Vamos! Isso não é seguro!" Ela gritou, mas Ricardo não conseguia pensar em nada além do que estava perdendo. As memórias da infância, o passado que agora via se desfazer diante de seus olhos. Foi nesse momento que algo mais aconteceu. Alguém gritou o nome de Ricardo. Ele virou-se e se deparou com Eduardo, seu ex-sócio, com um sorriso triunfante nos lábios. "Você perdeu, Ricardo. Finalmente, tudo isso acaba hoje." A provocação ressoou como uma arma. "Eduardo, você fez isso!" Ricardo sussurrou, o choque se misturando à raiva. Como ele poderia acreditar que Eduardo teria coragem de fazer algo tão nefasto? Nala, por outro lado, parecia mais do que assustada. Sua expressão estava sombria, e algo em seus olhos fez Ricardo sentir um arrepio. "Eu não sabia que ele faria isso," Nala murmurou quase para si mesma. Mas o que ela não sabia? O coração de Ricardo apertou. Ele teve um pressentimento sombrio. Eduardo, percebendo a confusão, lançou uma bomba. "Você está perdido, Ricardo. E a Nala, você não conhece, mas ela não é quem você pensa que é." As palavras cruas foram como um superlativo. O mundo pareceu girar. Antes que ele pudesse processar, Nala se virou para Ricardo, e havia algo nos seus olhos que ele nunca havia visto antes. Um misto de dor e verdade. E então, em meio ao caos, um alerta agudo soou. Pessoas começaram a gritar ainda mais, e o pânico tomou conta. Uma explosão irrompeu do que restava da loja de seu avô. Milan, o melhor amigo de Eduardo, que até então estava à sombra, avançou, revelando a verdade. Ele não só destruiu o negócio, ele estava por trás de tudo isso, desde o começo. Nala é a chave para derrubar tudo isso. Acredite em mim. Ele gritou, e cada palavra parecia cortar ainda mais fundo. Ricardo olhou para Nala, com 1000 perguntas. Quem era ela realmente? O que Eduardo sabia? A urgência da situação se tornava cada vez mais opressora. O passado dele estava cintilando como as chamas. Mas quem era Nala para realmente salvá-lo? As conexões familiares agora pareciam um emaranhado. Ele não sabia em quem confiar. Com as chamas ao fundo, os segredos começavam a borbulhar, e Ricardo se sentiu como um náufrago em um mar de revelações. Ele oscilava entre o desejo de saber a verdade e o pavor do que isso significava. O que mais estava escondido? A batalha não era apenas pelo seu negócio, era por sua vida. Era hora de escolher. Estaria pronto para encarar os fantasmas que o assombravam? Ricardo estava paralisado, olhar fixo em Nala, tentando entender as palavras que Eduardo havia lançado no ar como pedras. As chamas dançavam atrás deles, sobras do que os havia unido e agora ameaçavam consumi-los. Ele respirou fundo, angústia e confusão misturadas em seu peito. Ricardo, isso não importa. Agora? Precisamos sair. Nala puxou, mas ele ainda estava preso ao momento. A verdadeira identidade dela? O que Eduardo poderia querer dizer? As perguntas se acumulavam, enquanto um pânico crescente dominava tudo ao redor. Mas antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A explosão inesperada fez a terra tremer sob seus pés.
Um estala forte, seguido de um brilho ofuscante, surgiu da direção da loja. O calor os atingiu com fúria, e os pedaços de madeiras e vidro começaram a voar. Era um cenário de terror, a vida de Ricardo desmoronando na frente dele. Vamos! Nala insistiu, e finalmente ele a seguiu, correndo em meio à multidão que fugia em desespero. Mas a visão chamativa de algo brilhando no chão interrompeu sua fuga. Ricardo hesitou. Algo chamava por ele. Mergulhado entre os escombros fumegantes, ele viu uma carteira, reconheceu o emblema. Era a carteira de seu avô. Ele se abaixou, seus dedos tremendo enquanto pegava o objeto. Com um estalo de raio, a verdade batia em sua cabeça como um tambor. Enquanto retirava a carteira, um pedaço de papel caiu de dentro. Era uma foto desgastada. Ele a levantou e seu coração parou. A imagem revelava duas crianças sorrindo. Uma delas era Nala. O que é isso? Ricardo perguntou. A voz quase uma confusão, um misto de revelação e incredulidade. Você está na foto, Ricardo balbuciou. A bolsa dela havia se aberto. A corrente da conexão familiar se fortaleceu com a realidade que ela própria não parecia entender. Ricardo, isso é impossível. Eu não. Minha mãe nunca. Ela estava visivelmente abalada. O passado de Nala desmoronava diante deles, e as chamas atrás dançavam como espectros de memórias reprimidas. Ele olhou para ela, e a necessidade de respostas cresceu como um grito dentro dele. Mas então, uma nova explosão ressoou. Mais intensa e alarmante, um fragmento de metal cruciante cortou o ar, atingindo um homem ao lado deles. O eco do grito dele misturou-se ao caos, enquanto Ricardo e Nala, chocados, observavam. O homem se contorcia, seu sangue espalhando-se no chão. E a multidão caiu em um estado ainda maior de histeria. Eduardo apareceu ao longe, a expressão em seu rosto congelada em um sorriso cruel. Ele levantou uma garrafa em direção ao que restou da loja de Ricardo. Vocês acham que podem se esconder na verdade? O jogo acabou! Ele arremessou a garrafa e um novo incêndio irrompeu, fogo puro acendendo a palha que sobrava. As coisas estão prestes a piorar, meu caro. Eduardo riu e, em um gesto inesperado, desapareceu no meio da multidão. Mente calculadora, um espectro fantasmagórico em um caos de dor. Ricardo sentiu que seu coração batia descompassado. A imagem do homem ferido o assombrava. O passado de Nala, a conexão que ele mal compreendia, a crueldade de Eduardo, tudo isso misturava-se em uma tempestade de incertezas. Ele olhou para Nala, enfrentando os olhos dela. Uma nova urgência surgindo. Precisamos descobrir a verdade agora. Não podemos deixar Eduardo nos destruir. Ele murmurou, cada palavra impregnada de determinação. O futuro deles dependia disso. Mas o que mais tinha a perder? Enquanto buscava respostas no olhar dela, um novo grito ecoou. E antes que a tempestade de emoções pudesse se acalmar, um terceiro personagem emergiu, interrompendo o devaneio deles. Eu sei o que aconteceu. E o que você não sabe, Nala? Uma voz firme soou da escuridão. A figura se aproximou, e tanto Ricardo quanto Nala foram tomados por um choque. Era a irmã de Nala, longínqua e estranha, mas com uma história que poderia virar o jogo. E com isso, a noite ainda prometia mais. Segredos, mais dúvidas, enquanto o fogo consumia o que restara de um passado esquecido, e a verdade começava a se desdobrar em um emaranhado de reviravoltas. Ricardo e Nala estavam paralisados, olhos fixos na irmã dela, que tinha surgido do nada. A multidão em volta parecia esquecida, surda ao caos em torno. A surpresa na expressão de Nala era inegável, e o que se desenrolava na mente de Ricardo só aumentava o peso da confusão. Quem é você? Nala finalmente perguntou, a voz quase embargada. Eu sou a Lúcia, sua irmã, mas você não se lembra de mim, respondeu a mulher, com uma ferocidade sutil. Ricardo sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Nala nunca mencionara uma irmã, mas antes que ele pudesse reagir, uma nova explosão irrompeu como um trovão, fazendo tudo tremer ao redor. O calor subiu
e as chamas dançaram em um frenesi ainda mais intenso, como se quisessem engolir o mundo. Lúcia, como assim sua irmã? Nala gritou, os olhos arregalados. Eu não sabia que você existia. O que aconteceu? Apenas um momento se passou antes que Lúcia se aproximasse, mas já era o suficiente para que a pressão aumentasse. Você precisa saber a verdade sobre a nossa família, sobre o que aconteceu com a nossa mãe. As palavras dela cortaram como uma faca. O passado agora estava batendo a porta e tinha um gosto amargo. Não, não agora. Estamos no meio de um incêndio, Ricardo bradou. A urgência do momento era palpável e a maneira como Eduardo ria ao longe fez o sangue dele ferver. O jogo estava ficando perigoso. Não, não, você não entende. Preciso que você saiba que nossa mãe, ela foi forçada a deixar você, Nala. Lúcia disse como se cada palavra fosse uma pedra sendo lançada. Ricardo olhou para Nala, que parecia congelada. Não, isso não pode ser verdade. A minha mãe nunca falou sobre isso. Por que você voltou agora? A voz de Nala tremia. Porque é a hora de você saber, Nala. É a hora de todos nós sabermos. Vocês acham que tudo isso é coincidência? Eduardo não é apenas seu ex-sócio. Ele está envolvido em tudo isso. Lúcia olhou ao redor, o pânico crescendo nos olhos. Ele sabe muito mais do que vocês. Meus pais, eles, todos estão conectados. Mas como você pode provar isso? Ricardo interrompeu, buscando clareza entre o turbilhão de emoções. Antes que Lúcia pudesse responder, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. O céu parecia abrir e uma nova explosão eclodiu, agora bem majestosa. Um pedaço do prédio de seu avô se partiu e ruindo como um cenário de pesadelo. A visão era tão intensa que os gritos das pessoas se tornaram um eco distante. O calor os atingiu como um sopro e o grupo foi arrastado para trás. Nala cambaleou, quase perdendo o equilíbrio. Ricardo, precisamos sair. O que quer que seja, precisamos focar em sobreviver. Ela puxou a mão dele, mas Lúcia não se movia. Ela parecia quase hipnotizada pelo caos. Vocês não estão entendendo. A verdade está ardendo bem aqui. A nossa história, ela é a chave. O que Eduardo sabe pode acabar com tudo. Lúcia estava desesperada. Os olhos de Nala mostravam dor, uma verdade inconfundível se desenrolando entre elas. Então, enquanto a fumaça rodeava, algo inimaginável aconteceu. Ricardo, com a carteira de seu avô ainda em mãos, abriu um dos compartimentos e viu uma foto, não só de Nala, mas de uma terceira criança. Um nome estava escrito nas costas: Lúcia. Os olhos de Ricardo se abriram como se uma porta se escancarasse. Nala, ela disse que precisa falar com você. A verdade não está apenas queimando no passado. Ela pode estar se escondendo bem aqui. Ele gritou enquanto gesticulava alucinado. Você não pode estar falando sério. Nala parecia ofuscada pelas chamas e pela revelação. Lúcia, isso significa que nós duas surgimos da mesma história. Mas isso é impossível. A neblina de confusão se intensificou e as chamas dançavam ainda mais ferozes. Eduardo, que se afastava, agora exibia um sorriso cada vez mais perturbador. Ele parecia não apenas ter suas próprias cartas, mas um arsenal de segredos. Cale-se, Lúcia! Você não sabe com quem está lidando! Bradou Eduardo, risadas pervertidas escapando de sua boca. E você, Ricardo? Você realmente acha que pode proteger Nala da verdade? Tudo isso não passou de um jogo até aqui. Ele piscou e o mundo ao redor começou a desmoronar ainda mais. Um novo uivo encheu o ar e Nala estendeu a mão. O que você está escondendo, Eduardo? O que mais não sabemos? Pronto para uma explosão de segredos, a noite estava longe de acabar. E antes que eles pudessem digerir tudo, a realidade sólida começou a se fragmentar. Uma conexão que poderia redefinir quem eles eram surgia, e em meio às chamas ardentes da dor, a verdade estava prestes a se revelar. Ricardo e Nala estavam paralisados, olhos fixos na irmã dela, Lúcia. A confusão era palpável. As chamas dançavam atrás deles, mas a tensão no ar era ainda mais intensa. Quem é você? Nala questionou, a voz misturando desespero e incredulidade. Eu sou a Lúcia, sua irmã. Mas você não se lembra de mim.
respondeu a mulher, sua expressão carregada de emoção. Ricardo sentiu o coração acelerar. Como assim uma irmã? Nala nunca falou disso. Eduardo observava ao longe, um sorriso maléfico nos lábios. As palavras de Lúcia soavam como bombas, cada uma mais explosiva que a anterior. Lúcia, você tá aqui? Agora a gente precisa sair. Nala gritou, mas Lúcia parecia perdida, fixando o olhar no vazio. O inferno ao redor delas parecia secundário, diante da cena que se desenrolava. Não, você precisa ouvir. A nossa mãe, ela foi forçada a deixar você. Nala, eu e você éramos inseparáveis, até que tudo mudou. O desespero nas palavras de Lúcia era claro, mas o caos o cercava. Deixa eu entender. Eu sou irmã de uma estranha após tudo isso? Nala respondeu, o choque tingindo sua voz. Onde você esteve? Por que nunca me procurou? Justo nesse instante, uma nova explosão ressoou. O chão tremeu sob seus pés e a fumaça subia, tornando tudo mais difícil de respirar. Precisamos sair. Agora! Ricardo insistiu, puxando Nala. Não, espera! Lúcia gritou, avançando em direção a eles. Mas antes que pudesse continuar, o que aconteceu foi terrível. A estrutura do prédio desmoronou parcialmente. Uma nuvem de escombros se ergueu como um tsunami. O impacto foi devastador. Ricardo segurou Nala, mas Lúcia estava longe demais. A quantidade de entulho que se espalhou rapidamente a envolveu. Ele só teve tempo de ver seu rosto, um misto de medo e determinação. Antes do grito dela se perder na gritaria. Lúcia! Nala berrou, e o pânico tomou conta dela. Mas a confusão estava longe de acabar. Do meio da fumaça, Eduardo apareceu novamente, agora com um olhar insano. Vocês realmente acham que estão sozinhos? Lúcia era a chave, mas não para vocês. A verdade é que, como vocês duas, todas nós somos parte de algo muito maior. O que era aquilo? Uma revelação. Eduardo conhecia mais sobre Lúcia do que elas imaginavam. O passado da família estava mais entrelaçado do que pensavam. Ricardo sentiu seu estômago revirar. A história estava se formando diante deles em pedaços, e cada um mais intrigante que o outro. Lúcia, uma filha que foi deixada, e Eduardo, um manipulador em busca de vingança? Uma sensação de traição começou a pesar. Eduardo, pare com isso. O que você quer? Ricardo gritou, a raiva fervendo, mas Eduardo apenas riu. Tudo isso é só o começo, meu caro. Você acha que pode fugir do que o passado reserva? Ele se virou e começou a se afastar, rindo como um lunático, enquanto a noite se tornava um verdadeiro pesadelo. Nala estava em choque, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo, precisamos ajudá-la. Lúcia pode estar em perigo. Ela puxou o braço dele, mas a verdade começava a golpear Ricardo como um porre de revelações. Mas quem realmente é Lúcia? E por que Eduardo está tão interessado em nós? Ele não sabia, mas dentro de si a certeza crescia. Ele precisaria enfrentar as verdades que o assolavam. O que mais escondiam dos dois? Antes que pudesse pensar em uma resposta, um novo grito ecoou da multidão. É a Lúcia! O pânico tomou conta deles e a urgência aumentou. Nala fez menção de correr na direção da voz, mas Ricardo a segurou. Esperamos um momento, precisamos ter certeza do que estamos fazendo. Mas o fogo começava a morder. Mais rápido! E o céu parecia se encher de fumaça. Ele sentia a pressão em seu peito, o coração disparado. A verdade pode ser a chave. Mas que chave? Não sabemos. Ele murmurou, incapaz de tirar os olhos do que acontecia. E então, uma sombra se destacou. Lúcia aparecia, mas não estava sozinha. Outras figuras a rodeavam. E o olhar em seu rosto carregava uma centelha de algo. Algo que mudaria tudo. Dentro dele, um novo medo começava a se formar. O passado novamente chocando o presente, e ainda com tantas perguntas sem resposta. Antes que pudesse absorver tudo, ele percebeu. A reviravolta havia apenas começado. E o que quer que se seguisse, estaria longe de ser tranquilo.
Ricardo e Nala estavam paralisados, com o olhar fixo na figura de Lúcia. A irmã de Nala estava ali, no meio do caos, e cada palavra que saía de sua boca trazia um peso imenso. Mas as chamas à distância pareciam mais ferozes agora, como se quisessem os engolir. Lúcia, por que você nunca me procurou? Nala perguntou, a voz tensa. A emoção estava à flor da pele, e o desespero escorria por suas palavras. Porque eu não podia, eles não deixavam. Lúcia respondeu, a voz tremendo. O fogo atrás dela se intensificava, e o calor as envolvia, pressionando cada segundo. O relógio estava correndo, e a urgência era palpável. Mas antes que algum dos três pudesse continuar, um estrondo ensurdecedor ressoou. Uma enorme parte do prédio desmoronou, fazendo o chão tremer sob os pés de Ricardo. Ele agarrou, Nala puxando-a para perto, sentindo seu corpo tenso. Cuidado! Gritou, enquanto pedaços de concreto caíam ao redor deles como se o próprio mundo estivesse desabando. Ricardo, precisamos sair agora! Lúcia gritou, mas Ricardo não se movia. Olhando assustado para as ruínas, ele sabia que cada segundo contava. O pânico estava crescendo, e a multidão ao redor deles se tornava cada vez mais caótica. Mas e a nossa mãe? O que você quis dizer quando disse que Eduardo, que ele não é quem pensamos que é? Nala interpelou, a ansiedade transbordando em sua voz. Eduardo não é só seu ex-sócio, Nala. Ele se conecta ao nosso passado de formas que você nem imagina. A revelação de Lúcia pairou no ar, como um peso esmagador, mas antes que suas palavras pudessem soar mais, outra explosão estremeceu o cenário. Lúcia, o que você sabe? Ricardo interveio, sua voz saindo um pouco mais forte do que pretendia. Mas o olhar aflito de Lúcia o enfraqueceu. Eu sei que a nossa mãe, ela tinha segredos, Ricardo. Segredos que podem mudar tudo. Você precisa entender. Eu não tô aqui só porque eu sou sua irmã. Lúcia hesitou, suas palavras falhando como um fio prestes a arrebentar. Antes que ela pudesse continuar, uma nova figura surgiu entre a fumaça. Era um homem que Ricardo reconheceu imediatamente. Milan, o cúmplice de Eduardo. A frieza no olhar dele indicava que algo terrível estava prestes a acontecer. Nunca pensei que você fosse tão ingênua, Lúcia. Você realmente acha que a verdade é o que precisamos? Milan disse, um sorriso maléfico no rosto. Do que você está falando? Nala perguntou, confusa, enquanto por dentro sentia os nervos à flor da pele. Ela fala demais, é claro. Porra, nós temos todo esse tempo para discutir isso? Milan provocou, rindo com desprezo. Então ele fez um movimento rápido. Um pequeno dispositivo em sua mão, um brilho metálico antes de ser arremessado. Adeus, Nala. O que está prestes a acontecer vai separar vocês de uma vez por todas. Ricardo gritou, não! E pulou para frente, mas era tarde demais. A explosão iluminou o céu noturno, e uma onda de calor os atingiu como uma parede invisível. Ele sentiu Nala ser puxada para o lado e, em um instante, todo o seu mundo escureceu. Quando a fumaça começou a assentar, Ricardo se levantou com o coração acelerado. Nala! Lúcia! Ele gritou, a voz quase perdida no ruído do caos. A explosão havia devastado a área ao redor deles, e ele sentiu seu corpo tremer. Ao olhar novamente, o desespero tomou conta. Lúcia havia desaparecido no mar de escombros, e Nala gritou ao longe, chorando. O que ele não viu, no entanto, foi o olhar de Milan, que agora estava ao lado de Eduardo, ambos rindo da destruição causada. Eles sempre foram um empecilho, não é? Eduardo sussurrou para Milan, enquanto Ricardo lutava para entender a gravidade do que acontecia. E foi aí que a verdadeira devastação se revelou. Naquela explosão, não era apenas o passado que estava ruindo, mas sim a linha que conectava todos eles, o legado da família. De Nala, os segredos, as traições, tudo queimando como um fênix que se recusa a renascer. Agora, enquanto a fumaça se dissipava, os olhos de Ricardo se encontraram com os de Eduardo. O que mais tinha sido escondido? O que quer que fosse, estava prestes a vir à tona. E no fundo, Ricardo sabia que todo o segredo, toda a verdade, poderia destruir não apenas a vida de Nala, mas todo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Você não entende o que está por vir, Eduardo gritou. E a verdade ardia em uma revelação mais terrível do que qualquer fogo. O que ele teria que enfrentar agora? Cada respiração era uma luta, uma batalha interna de raiva e dúvida.
Enquanto o caos continuava a se desenrolar, Ricardo percebeu. A batalha estava apenas começando e tudo o que acreditava conhecer agora estava em jogo. Ricardo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente e a figura de Lúcia parecia flutuar ao seu redor, como um fantasma de um passado que ele mal conseguia entender. Nala estava ao seu lado, lutando contra as lágrimas enquanto olhava para a irmã, perdida e confusa. Mas as chamas atrás deles dançavam cada vez mais, e a adrenalina forçava o corpo a reagir. Eles precisavam sair dali. "Vamos, Nala!" ele gritou, puxando-a em direção a um caminho livre entre os escombros. Cada passo era uma luta contra o pânico. O calor era intenso, como se o fogo quisesse devorar tudo ao seu redor. Mas, no fundo, algo começou a incomodar Ricardo. "Espera!" Nala exclamou, a voz tremulando. "Lúcia, onde você está?" A fumaça os envolvia e o som do desespero era ensurdecedor. As pessoas gritavam e o desespero crescia. Mas quando Ricardo olhou novamente para trás, algo o fez parar. Era uma sombra se formando na entrada do prédio em chamas. Ele franziu a testa, tentando enxergar. De repente, algo familiar surgiu das chamas. Uma figura se adiantou. Era Lúcia, mas ela não estava sozinha. Ao lado dela estava Eduardo. Ricardo sentiu um nó na garganta. "O que você está fazendo com ela?" gritou, avançando em direção a eles. Mas a expressão em Lúcia era estranha, quase distante. Sua voz soou como um eco distante de sua própria mente. "Eu posso explicar tudo", Lúcia disse. E a urgência em sua voz parecia estar misturada a um terror que não compreendia. "Você não precisa se preocupar. Eu a trouxe de volta. Ela estava perdida", Eduardo disse, mas havia um sorrisinho traiçoeiro em seus lábios, como se estivesse se divertindo com a confusão. Nala piscou, o olhar alternando entre os dois. "O que você quer dizer com trouxe de volta? Lúcia, você tá bem?" Uma tensão cortante pairava no ar. Ricardo interveio, sentindo a urgência de agir. "Vamos sair desse lugar primeiro. Agora!" Ele puxou Nala, mas Lúcia avançou, parecendo confusa. "Não, você não entende. Existe algo que precisamos fazer antes." Ela insistiu, mas o pânico começou a tomar conta da situação. Então, como se a situação precisasse ficar ainda mais intensa, um barulho estrondoso cortou-o. Um raio de luz cortou a escuridão e tudo pareceu congelar. A estrutura do prédio começou a tremer e o chão sob ele se partiu. O chão que antes parecia seguro agora se mostrava como uma armadilha mortal. "Correu!" Ricardo gritou. Ele segurou Nala e começou a correr, sentindo a mão dela se apreender na dele. Mas ao olhar para trás, o que ele viu o fez parar de novo. Naquela luz, uma nova figura surgiu. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e uma expressão de pura fúria. "Vocês não deveriam estar aqui!" ela gritou, seus olhos brilhando com uma raiva indescritível. E foi então que a verdade começou a ficar clara. Ricardo sentiu como se o mundo estivesse desmoronando em sua volta, e a realidade se despedaçava. Quem é você?" Nala perguntou, recuando. Mas a mulher se aproximou e Ricardo viu algo que o deixou paralisado. A mulher tinha uma tatuagem em forma de árvore em seu pulso, exatamente igual à que Lúcia tinha. O que está acontecendo? A confusão dominava a mente de Ricardo, enquanto ele sentia seu coração disparar. O passado obscuro e os segredos estavam se aproximando deles como um vendaval avassalador. "Você já sabe, Ricardo, a verdade nunca é fácil de engolir. Mas é hora de você e Nala enfrentarem a realidade", a mulher falou, sua voz firme, e mesmo assim, um fio de tristeza percorria cada palavra. Um fio de esperança se acendeu dentro dele. Mas então a mulher olhou diretamente para Lúcia, com lágrimas em seus olhos. "Eu não. Pensei que veria você novamente. Você parece tão igual." Não pode ser verdade", Lúcia sussurrou, as sombras queimando ao seu redor. "Eu nunca conheci você. Você é minha filha", a mulher interrompeu, e o mundo de Ricardo se despedaçou novamente, como se todas as promessas de um futuro melhor fosse destruída em um único instante.
A revelação estremeceu a base de tudo que ele acreditava, tudo que pensou saber. As chamas, a dor. Tudo agora fazia parte de um novo quadro de horrores. Ele olhou para Nala e Lúcia, suas vidas se entrelaçando em mentiras e segredos. "O que está acontecendo?" ele gritou, desespero inundando seus olhos. O novo quebra-cabeça começava a formar uma imagem muito pior do que ele poderia imaginar. Enquanto a estrutura começava a desmoronar ainda mais e a mulher levantou a mão, Ricardo sentiu que a linha do tempo estava se distorcendo à sua frente. O que mais poderia ser revelado? A verdade não era só uma, e ele não tinha certeza de como tudo aquilo terminaria. Ricardo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente, e a figura de Lúcia parecia flutuar ao seu redor, como um fantasma de um passado que ele mal conseguia entender. Nala estava ao seu lado, lutando contra as lágrimas enquanto olhava para a irmã, perdida e confusa. Mas as chamas atrás deles dançavam cada vez mais, e a adrenalina forçava o corpo a reagir. Eles precisavam sair dali. "Vamos, Nala!" ele gritou, puxando-a em direção a um caminho. Livre entre os escombros. Cada passo era uma luta contra o pânico. O calor era intenso, como se o fogo quisesse devorar tudo ao redor. Mas no fundo, algo começou a incomodar Ricardo. "Espera!" Nala exclamou, a voz tremulando. "Lúcia, onde você tá?" A fumaça os envolvia, e o som do desespero era ensurdecedor. As pessoas gritavam, e o desespero crescia. Mas quando Ricardo olhou novamente para trás, algo o fez parar. Era uma sombra se formando na entrada do prédio em chamas. Ele franziu a testa, tentando enxergar. De repente, algo familiar surgiu das chamas. Uma figura se adiantou. Era Lúcia, mas ela não estava sozinha. Ao lado dela estava Eduardo. Ricardo sentiu um nó na garganta. "O que você está fazendo com ela?" gritou, avançando em direção a eles, mas a expressão em Lúcia era estranha, quase distante. Sua voz soou como um eco distante de sua própria mente. "Eu posso explicar tudo", Lúcia disse, e a urgência em sua voz parecia estar misturada a um terror que não compreendia. "Você não precisa se preocupar. Eu a trouxe de volta. Ela estava perdida", Eduardo disse. Mas havia um sorrisinho traiçoeiro em seus lábios, como se estivesse se divertindo com a confusão. Nala piscou, o olhar alternando entre os dois. "O que você quer dizer com trouxe de volta? Lúcia, você tá bem?" Uma tensão cortante pairava no ar. Ricardo interveio, sentindo a urgência de agir. "Vamos sair desse lugar primeiro. Agora!" Ele puxou Nala, mas Lúcia avançou, parecendo confusa. "Não, você não entende. Existe algo que precisamos fazer antes." Ela insistiu, mas o pânico começou a tomar conta da situação. Então, como se a situação precisasse ficar ainda mais intensa, um barulho estrondoso cortou o ar. Uma enorme parte do prédio desmoronou, fazendo o chão tremer sob os pés de Ricardo. Ele agarrou Nala, puxando-a para perto, sentindo seu corpo tenso. "Cuidado!" gritou, enquanto pedaços de concreto caíam ao redor deles, como se o próprio mundo estivesse desabando. "Ricardo, precisamos sair agora!" Lúcia gritou, mas Ricardo não se movia. Olhando assustado para as ruínas, ele sabia que cada segundo contava. O pânico estava crescendo, e a multidão ao redor deles se tornava cada vez mais caótica. "Mas e a nossa mãe? O que você quis dizer quando disse que Eduardo... que ele não é quem pensamos que é?" Nala interpelou, a ansiedade transbordando em sua voz. "Eduardo não é só seu ex-sócio, Nala. Ele se conecta ao nosso passado de formas que você nem imagina." A revelação de Lúcia pairou no ar como um peso esmagador. Mas antes que suas palavras pudessem soar mais, outra explosão estremeceu o cenário. "Lúcia, o que você sabe?" Ricardo interveio, sua voz saindo um pouco mais forte do que pretendia. Mas o olhar aflito de Lúcia o enfraqueceu. Eu sei que a nossa mãe, ela tinha segredos, Ricardo. Segredos que podem mudar tudo. Você precisa entender. Eu não tô aqui só porque eu sou sua irmã." Lúcia hesitou. As chamas começaram a envolver a estrutura em que estavam, e o calor aumentou. Então,
A mulher que tinha aparecido antes levantou a mão. Eu sou a mãe de vocês. As palavras dela estavam impregnadas de dor, e a reação de Ricardo foi instantânea. Ele paralisou, olhos arregalados. O quê? Como assim? Sim, eu sou a mãe que deixou vocês. Tentei salvar Lúcia, mas eu não consegui. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, e ele não sabia em quem acreditar. O ar parecia pesado, e todo o sentido de realidade começou a ruir. O que você quer dizer? Você abandonou a gente? Nala estava em choque, de olhos arregalados. Vocês precisam entender. Eduardo não é quem parece. Ele usou as duas e eu sou parte desse jogo horrível que ele criou. A mãe olhou em volta, alarmada com os escombros caindo, e a expressão dela se intensificou, com uma necessidade premente. Vocês precisam sair. Agora! Ricardo sentiu um frio na espinha. A verdade que parecia se formar antes, agora era um caos absoluto. A revelação não mudara apenas quem ele pensou que fosse, ela mudara tudo. Eduardo não era não só um rival, ele era um manipulador que havia orquestrado essa tragédia. E a própria mãe, até aquele instante, simplesmente não existia na vida deles. Agora estava diante dele, e tudo era um grande emaranhado de mentiras. Mas antes que pudesse absorver tudo isso, um morro estrondo ecoou. As chamas subiram e a estrutura começou a desmoronar. Ele agarrou Nala com força. Temos que ir, vamos! E Lúcia? Nala perguntou, desesperada, tentando compreender a magnitude do que estava acontecendo. Em meio ao caos, a figura da mãe começou a desvanecer, como se a própria fumaça a estivesse levando. Não, não, não! Lúcia gritou, enquanto a mãe desaparecia nas chamas. E tudo por que lutaram começou a se extinguir. Com o coração acelerado, Ricardo percebeu que a batalha estava apenas começando e que os segredos ainda tinham muito a revelar. Qual seria o próximo movimento de Eduardo? O que mais ele havia escondido? A verdade estava ardendo ao seu redor. E esse incêndio tinha o poder de consumir muito mais do que eles podiam imaginar. Com um último olhar para o lugar que um dia representou seu passado, Ricardo se virou, puxando Nala para salvar o que restava de um futuro ainda em jogo. Ricardo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. As palavras da mulher, que se dizia mãe, ecoavam em sua mente. A fumaça era espessa e o calor quase insuportável. A figura dela desaparecia nas chamas e algo dentro dele se quebrava. Não, Lúcia, precisamos! E puxou Nala, mas a confusão era demais e as chamas pareciam querer devorá-los. Ricardo, não! A mãe, ela pode estar tentando nos ajudar! Nala gritou, mas a urgência do momento a forçava a agir. O calor aumentava e a fumaça tornava tudo distante. Ele agarrou a mão dela, arrastando-a para longe do fogo. Cada passo era uma luta contra o pânico crescente na multidão. Temos que ir agora! Ele não podia perder mais tempo, mas a expressão de Nala indicava que ela ainda estava presa às palavras de Lúcia. Eu preciso saber a verdade, Nala gritou. Seus olhos brilhando com uma mistura de frustração e medo. O que mais você sabe? Mas antes que Lúcia pudesse responder, um tremor violento sacudiu o chão. As paredes ruíram ao redor deles, e uma nuvem de fumaça engoliu tudo. Vamos, por favor! Ricardo exclamou, puxando-a com força. Então ele percebeu. A mulher havia se afastado um pouco, seu olhar fixo em algo nas sombras. Havia outros, mais figuras entre o caos. O que está acontecendo? Ricardo sussurrou, um frio na barriga. Eles estavam cercados. De repente, uma explosão ardente iluminou a escuridão. Um dos pilares do prédio colapsou com um estrondo ensurdecedor, e o chão sob seus pés se partiu. Ricardo fechou os olhos, abraçando Nala com força. O calor os envolveu em um abraço mortal. Quando o impacto os separou, ele viu Nala ser empurrada para o chão. Nala! Ele gritou, o desespero abrindo um buraco em seu peito. Ele correu até ela, mas outra explosão sacudiu o ar, fazendo o chão tremer como se o mundo estivesse se despedaçando. Nala estava caída, mas logo levantou a cabeça, assustada. Ricardo, cuidado! Ela gritou. Ele se virou e viu uma sombra se aproximando.
Era Eduardo, o rosto distorcido em uma expressão de ódio. Vocês duas acham que podem escapar? Elas são minhas! Eduardo gritou, e a raiva em sua voz era quase palpável. As verdades escondidas não podem ser reveladas. A multidão ao redor gritou, um eco de pavor pairando no ar. Ricardo olhou em volta, aturdiado. Mas antes que pudesse reagir, Lúcia avançou. Eduardo, você não sabe com quem está lidando. A determinação na voz dela era sólida, mas Ricardo viu um brilho estranho em seus olhos. E você acha que pode me parar? Ele zombou, dançando como um predador. Nada pode me derrubar. Não agora. Ricardo sentiu uma frieza percorrer todo o seu corpo. Ele se virou para Lúcia, mas antes que pudesse perguntar algo, a mulher lançou uma pedra em direção a Eduardo. O impacto distraíra-o momentaneamente, e aquilo deu a eles alguns segundos de vantagem. Vamos! Gritou Ricardo, puxando Nala e fazendo o máximo para escapar. Mas Eduardo sorriu, como se soubesse do que estava prestes a acontecer. Você acha que tudo isso é apenas sorte? Você não conhece as consequências, ele gritou, e antes que o grupo pudesse realmente se afastar, as luzes ao redor começaram a piscar. Numa fração de segundo, uma explosão cortou o ar e o chão sob ele se iluminou em chamas. Algo pior estava prestes a acontecer. O espaço ao redor parecia se transformar em caos absoluto. Tudo girava. Ele escutava gritos e risos maníacos. Você tá pronto para o que vem? Eduardo perguntou, com um sorriso, a expressão quase diabólica brincando em seu rosto. A imagem dele se distorcia ao fundo. Ricardo viu Lúcia erguer o punho. Mas antes que ele pudesse entendê-la, algo a atordoou. O quê? Nala sussurrou, o rosto pálido enquanto olhava. E no movimento que parecia desacelerar o tempo, Lúcia revelou uma faca brilhante em suas mãos. Lúcia, não! O grito de Nala ecoou, mas era tarde demais. A lâmina atingiu, e por um segundo o tempo congelou. Você vai entender. Essa é a única maneira de acabar com essa loucura, Lúcia disse, e sua expressão mudou, revelando algo que Ricardo nunca esperou ver. Havia desespero, mas também determinação fria. E a lâmina se cravou em Eduardo, que caiu ao chão com um último grito. O momento parecia se estender indefinidamente. E então, a verdade rompeu, afiando suas certezas. Não havia só amor e lealdade. Havia traição e uma conexão obscura que eles nunca imaginariam. Com um coração disparado e a mente eclodindo em confusão, Ricardo olhou para Nala. A gente precisa sair. Agora. Mas enquanto ele agarrava a mão dela, um novo eco soou. Vocês não deveriam ter feito isso. A voz de Eduardo, ainda cheia de ódio, ecoou no ar. Então, um silêncio profundo ocupou o espaço e seu corpo começou a brilhar de forma estranha. As sombras ao redor deles pareciam ganhando vida própria. Um último olhar para Lúcia fez o mundo parecer desmoronar. O que aconteceu? Nala perguntou, apavorada. Mas antes que Ricardo pudesse responder, o chão sob eles começou a tremer. O que mais havia por trás dessa revelação? O que a lâmina trouxe de verdade? As chamas ao fundo dançavam como se estivessem rindo deles. E no caos, uma nova luta se desenhava, deixando uma sombra de incertezas nas suas mentes. Estariam prontos para o que vinha a seguir? As chamas rugiam ao redor deles, como se o inferno tivesse se libertado. Ricardo e Nala estavam juntos, o coração acelerado. Adrenalina pulsando nas veias, Nala segurou firme a mão dele, a preocupação estampada no rosto. Lúcia estava no chão, mas a expressão dela mudou, revelando a determinação que ele tanto admirava. O calor das chamas parecia arrastá-los para o abismo, mas a verdade que ecoava nas palavras dela ressonava mais forte. Precisamos enfrentar Eduardo, ele não pode sair impune. Um eco de raiva e dor na voz de Lúcia. Mas as palavras dela dançavam na confusão do momento. Ricardo se virou rapidamente, o olhar fixo na figura de Eduardo, caído, mas ainda sorrindo como se nada pudesse pará-lo. Uma fúria cresceu dentro dele, e ele deu um passo à frente, decidindo que era hora de acabar com isso.
Esse ciclo de mentiras não vai continuar. Nós vamos nos libertar. Disso, gritou Ricardo, e em um movimento rápido ele pegou uma tábua de madeira caída entre os escombros e a brandiu diante de Eduardo. Nala ficou ao lado dele, seus olhos fixos nas chamas. Eduardo tossiu, pegando uma respiração pesada antes de se levantar. Vocês acham que podem me derrotar? A verdade é parte de um jogo que eu domino. Seu riso ecoou, mas a determinação no olhar de Ricardo era mais forte. Era hora de lutar pela verdade. O que você fez com nossas mães? O que você escondeu? Nala gritou, a voz dela explodindo em emoção. As lembranças de uma família partida, os segredos que pesavam sobre elas. E um momento intenso paralisou o tempo. Vocês são apenas peças no meu tabuleiro. A risada de Eduardo cortou o ar e naquelas palavras fundidas ao seu desprezo, Ricardo decidiu que era hora de agir. Com um grito, ele avançou. Em um movimento impulsivo, ele se lançou sobre Eduardo, a tábua em punho. Nala ficou em choque, um instante congelado em meio ao caos. Mas antes que pudesse qualquer coisa, uma explosão devastadora irrompeu. O mundo inteiro virou um borrão, e tudo na frente dele se despedaçou. O chão sob os pés de Ricardo cedeu, e ele se viu caindo em um buraco escuro. O grito de Nala ressoou ao fundo, mas o som se afastou enquanto a escuridão o consumia. Quando finalmente tocou o solo, um frio cortante o envolveu. Ele olhou para cima e viu a fumaça subindo, num contraste horrendo com as chamas que ainda devoravam o que restava da sua história. Nala! Ele gritou, cada músculo em seu ser apertado pelo medo. Ricardo, aqui! O som da voz dela cortou a escuridão. Ele correu na direção da luz e logo a viu, o rosto iluminado pelas chamas. Ela estava ferida, mas ainda de pé. E aquela visão fez seu coração acelerar. Ele não a perderia. Não novamente. Vamos, temos que sair agora! Exclamou, puxando-a com força. As chamas estavam se aproximando, e o desespero apertava no peito. Mas e Lúcia? Nala questionou, a preocupação estampada em seu rosto. Ricardo hesitou. A realidade do que tinham enfrentado começava a ficar clara. Lúcia, a conexão familiar, o passado que as unia. Tudo estava entrelaçado em um ciclo que eles precisavam romper. Ela vai se salvar, ele gritou, mas enquanto corria, um sentimento de culpa começou a engolfar seu coração. Não poderia desistir dela. Um último olhar para as chamas devoradoras. Eu prometo, Nala, nós vamos encontrar e enfrentar isso juntos. A fumaça seguia, mas à frente havia uma saída. Eles só precisavam de coragem, e quando cruzaram o limite do que era seguro, o pânico foi se dissipando, e com esforço encontraram uma trave de luz no fim do túnel. E ao saírem, sentiram a liberdade como um sopro de ar fresco. Diante deles, um novo amanhecer surgia. Eles estavam juntos, livres da dor, mas a luta ainda não havia terminado. Com as chamas atrás e um novo futuro à frente, Ricardo olhou para Nala, sabendo que ainda há muito a descobrir. Estamos juntos, não importa o que venha a seguir, ele afirmou, a certeza pulsando em sua voz. Porque a verdade era poderosa e essa jornada ainda estava apenas começando. E para você, que está aqui acompanhando essa história até o final, eu preciso do seu apoio agora mais do que nunca. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque a sua opinião é super importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Faça parte desse momento, faça a diferença.